Hoje a aula é sobre how many e how much. How many você usa com números e how much você usa com coisas que não dá pra contar. E é isso. Até mais, pessoal. Tô brincando. Bora lá aprender. Se você não viu a aula passada sobre contáveis e incontáveis, eu te aconselho que assista a ela primeiro. Ambos how many e how much são usados para perguntar sobre quantidade. A diferença é que how many será usado com coisas contáveis e how much com incontáveis. É sério, assista a aula anterior. Vamos começar pelo mais fácil, how many. How many eggs are there in the kitchen? Usei how many porque eggs eu consigo contar. 10 eggs, 25 eggs, 73 eggs, 100 eggs. Tem 100 aí, pode contar. How many significa quantos. Eggs são ovos. Are there significa tem. Também vimos isso em uma aula passada. In the kitchen significa na cozinha. E a frase inteira significa que a carne está cara. E a resposta, there are no eggs in the kitchen. Pois o ovo também está caro. Outro exemplo. How many days are there in a year? De novo, how many, que significa quantos, e foi usado porque days são contáveis. Are there significa tem. In a year, em um ano. E a resposta prova que days são contáveis, pois irei usar um número para responder. There are 365 days in a year. How many sisters do you have? Por que usei how many? Porque sisters eu consigo contar. How many significa quantas, sister significa irmãs, do you have, você tem. O do é só auxiliar. E a resposta, I have one sister. Reparem que o how many está sempre sendo usado com coisas no plural. Se quiser aprender a fazer perguntas sobre coisas no singular, eu recomendo que você assista a aula sobre there is e there are. Então, o how many sempre vai significar quantos ou quantas. Mas claro que a resposta pode ser no singular, como foi no exemplo anterior. How many só vai ser usado com coisas incontáveis quando eu usar um medidor de quantidade para essas coisas. A glass of water. A pinch of salt. A cup of coffee. Ice cubes. Se eu quiser perguntar sobre tempo, eu uso how much. Porque tempo é incontável. How much time do you have? Quanto tempo você tem? Porém, eu posso ser mais específico em relação ao tempo e usar um medidor de tempo, que são segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e etc. How many hours do you have? Quantas horas você tem? Com time, eu usei how much. E com hours, eu uso how many, porque eu consigo dizer o número de horas. Notem que time fica no singular, assim como todas as coisas incontáveis. E hours eu usei no plural, porque horas são contáveis. Se eu quisesse perguntar se você tem uma hora apenas, eu usaria a frase Do you have an hour? Do you have significa você tem. An hour, uma hora. Do é só auxiliar. Confuso sobre o porquê de eu ter usado an ali? Tem uma aula inteira só sobre isso. Depois dá uma olhada. How much é quanto e quanta. Singular. Você sabia que pão é incontável em inglês? Então com bread eu uso how much. How much bread did you buy? Quanto pão você comprou? Eu posso contar pães de forma loaf.
One loaf. Two loaves. Virou loaves por causa do F no final. Ainda não fiz uma aula sobre isso, mas está no forno. Entendeu? Pão, forno, enfim. Além de contar o pão de forma, eu posso contar as fatias do pão. One slice, two slices, three slices. Então, se eu posso contar, para perguntar sobre a quantidade desses tipos de pão, eu uso how many. How many slices of bread do you eat a day? Quantas fatias de pão você come por dia? E quando vamos perguntar a quantidade de pão no geral, usamos how much. How much bread do you eat? Quanto pão você come? Outros exemplos. How much ice do you need? Ice é incontável. Não uso ele no plural, ices. Por isso usei how much. How much? Quanto? No singular. Gelo? No singular também. Você precisa. Para responder, eu vou usar uma medida contável de gelo, que vai ser ice cubes. O cubes, que significa cubos, transforma o gelo em contável. Então eu respondo, I need 5 ice cubes. Eu preciso de 5 cubos de gelo. Notem que o ice continua no singular, mas o cubes está no plural. Se eu quisesse perguntar quantos cubos de gelo você quer, eu teria que usar how many, porque agora eu consigo contar a quantidade de gelo. How many ice cubes do you need? Quantos cubos de gelo você precisa? How much gas did you put? Gas é a forma curta de gasoline. Líquidos são incontáveis, por isso eu uso how much para perguntar a quantidade de gasolina. How much? Quanta? Gas, gasolina. Did you put? Você colocou. Eu posso responder com a quantidade de litros. I put 18 liters of gas. Eu coloquei 18 litros de gasolina. Existem outras formas de responder perguntas com how many e how much. Farei uma aula completa sobre isso. Se inscreva no canal para você não perder essa aula.